Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu vou analisar um pequeno corte de uma pregação do reverendo Arival Dias Casimiro, da IPB de São Paulo. Mandaram para mim um recorte e perguntaram se eu concordo com ele. Eu respondi que concordo e estou fazendo o vídeo para explicar por que eu concordo. Então fique ligado, já já eu vou passar aqui o corte dele e vou fazer os meus comentários. E eu acredito que você vai crescer bastante na graça e no conhecimento sobre o que vamos tratar aqui. Antes, rapidamente, deixa eu aqui dar os meus recados. Todo dia 30 aqui no canal, nós temos sorteios de materiais apologéticos. Estes materiais apologéticos que nós sorteamos, que acontece todo dia 30 às 22 horas, é para os nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Então, se você quer ser o nosso patrocinador, vai lá, se inscreva, coloque seu endereço completo e aí você, para a gente tentar retribuir essa gentileza imensurável, a gente faz esses sorteios. Entre os materiais que sorteamos a Bíblia Apologética com Apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas. Outra informação importante é que existe o app do CACP gratuito para todas as plataformas de celulares. E, se você puder compartilhar, curtir o nosso vídeo, nós agradecemos. Caso não tenha se inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos soltar aqui o reverendo Casimiro, porque pediram para eu comentar e eu não posso fugir a minha, digamos assim, ao meu compromisso de sempre responder ao que me perguntarem. Então vamos lá. Eu falei aí, eu quase apanho, mas antes de ser reformado, você é pentecostal. Todo crente é pentecostal. Sabia disso? Porque nós estamos sob o Pentecoste. E o Pentecoste não foi removido, não. O Pentecoste só chegará ao fim quando? Quando Jesus voltar. Tá, a turma fica brincando, porque você é pentecostal, porque não sei o quê, aquela briga. Eu disse, eu não vou entrar nessa discussão. Primeiro, Pedro era presbiteriano. Leia lá, 1 de Pedro, capítulo 5. Pedro diz, Pedro, presbítero, apóstolo, presbítero como vocês. E Pedro, como presbiteriano, falou em línguas. Falou ou não falou? Diz que todos foram cheios e cada um recebeu. Então, Pedro, presbiteriano, falando em línguas. Muito bem. Isso que o reverendo Arival falou, eu já falo há algum tempo. Inclusive, eu digo que toda a igreja de Cristo, independente da denominação, se ela é de Cristo, ela é pentecostal. Porque foi no dia de Pentecoste que o Espírito Santo, como Jesus havia prometido, veio sobre a igreja, línguas como repartidas de fogo foram vistas sobre eles, e eles falaram em outras línguas. Então ali nós temos um milagre da manifestação do Espírito Santo visível, e se você observar, essas três primeiras manifestações foram visíveis, porque precisavam de testificação visual para todos verem que Jesus estava salvando judeus, depois ele vai salvar os samaritanos e depois ele vai começar a salvar os romanos. Então, é aquilo que está lá em Atos 1:8. Vocês serão minhas testemunhas tanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo se manifesta na Judéia, Atos 2, depois se manifesta em Samaria e depois se manifesta entre os romanos. Logo, o que nós temos aí é a promessa de Deus inaugurando a igreja. 3.000 pessoas ali começam a igreja de Jesus. A história ali é desencadeada. Ali começa a história da igreja de Jesus Cristo. Ali. E esta igreja, ela é pentecostal porque ela nasce na festa de Pentecoste dentro do calendário judaico. Outra coisa muito importante que ele disse aqui é que os dons não cessaram.
As manifestações do Espírito Santo, e como está em 1 Coríntios 12:7, a manifestação é do Espírito Santo, porque tem uma conversa fiada aí de alguns sensacionistas, que é assim, você tem tal dom? Tenho. Então, se você ora para as pessoas e algumas delas são curadas, vai lá no hospital e cura todo mundo. Então, não é assim que funciona, querido. A manifestação, como está em 1 Coríntios 12:7, não é minha. Eu posso ser usado naquele dom. O Espírito Santo pode manifestar aquele dom na minha vida. Mas é quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da maneira que Ele achar mais apropriada e no tempo dele, não no meu. Então, ter ou ser usado em um dom não significa que eu faço do jeito que eu quero. Como diz o Benny Hinn, que foi lá no hospital, curou todo mundo e quase fechou o hospital porque ficou sem nenhum paciente. Aí o ICP dos Estados Unidos foi lá no hospital que ele falou e era mentira. Então o Benny Hinn é um belo de um mentiroso. E não é isso que é ter o dom, tá certo? É o Espírito Santo te usar naquele dom na hora que o Espírito de Deus achar mais apropriado. Então, concordo com ele. Quando que os dons vão cessar? Quando aquele que tem que vir vier, que é Jesus. E quando Jesus vier e arrebatar a igreja e nos levar para o céu, no céu não haverá necessidade de dons. A igreja estará com o próprio Deus e com Cristo. Fisicamente ali não terá necessidade. Mas enquanto estamos aqui na terra, então esse dom e todos os dons do Espírito Santo estão trabalhando na vida da igreja. Isso que ele falou, independente da linha que você segue, se você é mais histórico, se você é pentecostal, neopentecostal, você tem que acreditar que Deus ainda está operando na vida da sua igreja. E quando eu falo de histórico, pentecostal e neopentecostal, eu estou falando de uma divisão sociológica da igreja. Então esses momentos definiram a igreja. Os históricos têm aqueles que são cessacionistas e já desde sempre havia os continuistas. Eu tenho um livro aqui mostrando isso desde o início da Reforma Protestante. Tá certo? Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Então estou aqui explicando e dizendo que eu corroboro com o reverendo. Aí dentro daqueles que acreditam nos dons, na manifestação das línguas, por exemplo, há aqueles que acreditam que a língua é aquela de Atos 2 apenas, ou seja, uma língua natural dada de maneira sobrenatural. Porque aqueles homens que estavam ali no cenáculo, malemar, falavam a língua religiosa, claro, aprenderam desde criança, e um pouco de latim e de grego. Era o máximo que eles conseguiam atingir, porque o latim era a língua do império e o grego era a língua dos documentos. Então eles tinham que ter um pouquinho de noção para poder se virar ali debaixo do Império Romano, do jugo romano. Agora, havia judeus espalhados pelo mundo todo, de várias, digamos assim, nacionalidades. Aproximadamente 20 nacionalidades estavam representadas no dia de Pentecostes, e aquele manifestar do Espírito Santo trouxe àqueles irmãos uma manifestação tão sobrenatural que eles entenderam que Deus estava ali. Então, logo, diante desse fato, muitos se converteram pelo poder de Deus. E é engraçado porque lá em Gênesis 11, Deus confunde as línguas para tirar o intento ruim do homem e separá-los. Aqui Deus dá as línguas para juntá-los e converter pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Agora, então ninguém duvida, isso aí eu acho que é consenso, que é possível alguém, de maneira sobrenatural, receber uma língua natural que ele não conhece. Então, de repente, se eu precisar falar em russo, apesar de eu não saber russo, o Espírito Santo pode me usar nesta língua e eu posso manifestar e falar essa língua, ou até aprendê-la com muita facilidade. Ok. Agora, quando nós analisamos 1 Coríntios 12, 14, principalmente 1 Coríntios 14, Paulo vai deixar claro no verso 2 e no verso 4 que existe uma língua para edificação pessoal
e é uma língua que algumas traduções colocam estranha. Estranha por quê? Porque não existe interpretação, tanto que é uma língua que quem fala, fala em mistérios, e só fala a Deus, e só Deus entende, porque são os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Então, existe uma outra linha de pentecostais e de continuistas que acreditam também nessa manifestação de língua. Então, a primeira manifestação, acho que a maioria acredita, não tem problema com ela, porque é muito explícita. E a segunda manifestação é que foi ensinada ali por Paulo e alguns não querem acreditar naquilo. Quando a gente estuda a história da igreja, e tem um livro do Paul Johnson que ele fala um pouco disso, e ele comenta sobre estas línguas. Está documentado na história da igreja. Era a língua que era mistério, que não havia interpretação debaixo do sol, não havia um país no planeta que falasse aquela língua, porque é uma língua celestial. Alguns até associam com aquela língua dos anjos, ou seja, no sentido de ser sobrenatural e do Espírito Santo. Provavelmente, e eu entendo que seja assim, é o que Paulo fala lá em Romanos, que é os gemidos inexprimíveis do Espírito. Tá certo? Então, eu só estou aqui fazendo esse breve comentário. Tem vídeos aqui no canal sobre os dons do Espírito Santo, se você quiser assistir. Quero reiterar, antes de eu terminar aqui, que eu não corroboro com essa bagunça que está por aí, com essa coisa toda que está por aí. Para mim é uma mistura de emocionalismo com charlatanismo, muita coisa que nós vemos aí. Então nós temos que ter equilíbrio nessas questões espirituais. Temos que ter atenção, porque o inimigo também imita os nossos dons, e não é porque ele imita que nós não vamos acreditar no que a Bíblia nos ensina. Então, ter esse discernimento, que inclusive é um dos dons do Espírito Santo, ter o discernimento de espírito é muito importante diante do que nós estamos vendo aí. Tá bom, gente? Então tá aí, parabéns ao reverendo Arival, né? Ao reverendo Arival, ele foi muito feliz no que ele colocou aí. Eu acho que ele, pelo que eu tenho observado nesse reverendo, ele é um equilíbrio muito saudável no meio presbiteriano. Tenho um profundo respeito por esse reverendo, e ele tem aqui, no caso aqui desse comentário, desse corte que mandaram para mim, eu corroboro. Eu dou o meu aval, porque tudo que ele falou ali para mim está 100% correto, tá bom? Que Deus te abençoe, e se o Senhor assim permitir, até o nosso próximo vídeo.